Olá, caros eleitores, amigos de Itapipoca e região. Amanhã, no dia 7 de outubro, nós estaremos dando uma resposta nas urnas através do movimento, uma ação democrática, e faremos nas urnas a nossa vontade falar mais alto. Amanhã será o dia D da libertação do nosso país. Exatamente amanhã, nós podemos dar fim a 30 anos, começando a dar fim a 30 anos de uma desenfreada e desembalada destruição que a nossa nação vem amargando durante todo esse percurso. Essa destruição, ela traz consequências como nós conhecemos hoje. A violência, 70 mil compatriotas nossos são assassinados por ano, não é por década não, é por ano. Um verdadeiro genocídio acontecendo aqui no nosso país. Narcotráfico e desestruturação de todo o tecido social, tudo isso é consequência. Mas por que aconteceu isso? Antes, eu vou citar alguns pensamentos aqui do Leon Tolstói. Ele disse o seguinte: não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é um fim, mas uma consequência. Leon Tolstói. Leon Tolstói esse pensamento faz paralelo com a mensagem bíblica, que está lá em João, no livro do Evangelho de João, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós devemos buscar, caros eleitores, nós devemos buscar não a liberdade em si, mas nós devemos buscar a verdade, e a verdade nos conduz à liberdade. Amanhã você está convocado e atenda à convocação e execute o seu dever para com o seu país, o nosso país. Vá às urnas. Evite, mais uma vez, eu lhes advirto, evite o PAN, que é o votos brancos, votos nulos e as abstenções. Observe só que até já está sendo colocado aqui nas redes sociais que os resultados de transmissão, né, das urnas para o TSE já vai ser monitorado. Vai ser monitorado em tempo real e aplicar-se-á um método chamado de lei, essa lei de Belfort, onde, através das curvas de Belfort, dá para saber se houve fraude ou não, porque ele leva em consideração um grupamento de dados, onde esse grupamento de dados é uma função, no caso, função de eleição. E, segundo estudiosos, a curva de Belfort, ela, na eleição de 2014, apontou um índice de mais de 73% de probabilidade daquela eleição ter sido fraudada. Então, a curva de Belfort, esse método é utilizado, é um método puramente matemático, levando em considerações variáveis estatísticas, puramente matemático, é a probabilidade do primeiro dígito, é chamado método do primeiro dígito, onde os números menores tendem a aparecer como o primeiro dígito, e assim a probabilidade vai caindo. Nós não vamos falar daqui do método de Belfort, mas isso está sendo usado, será usado esse método para avaliar, para uma espécie de auditagem da eleição que vai acontecer amanhã. Portanto, para que o método torne-se mais preciso, você vote, vá votar
Porque quanto maior for o número de pessoas, e maior for o N, né, o número de pessoas votando, o método dá mais precisão. Então, nós, a partir de 2019, o nosso país, meu caro, será um novo país, com a volta da ordem e do progresso, com Bolsonaro presidente, e você faz parte dessa vitória. O nosso país será um novo país porque ele vai retornar aquilo que ele já foi. O nosso país já imperou com muito mais ênfase a ordem e o progresso. E nos últimos 30 anos impera a desordem e o atraso. Nós estamos a um passo, meu caro. Nós estamos realmente num ponto de inflexão. Há um passo de cair no buraco, mas há um passo de retornar para aquilo que já fomos um dia, um país organizado. Nós já fomos mais organizados. Nós obtivemos muito avanço, nós obtivemos muito progresso no passado e podemos voltar. E você, não esqueça, você faz parte dessa história. Você pode ajudar o nosso país a retornar. Lembre-se, Bolsonaro presidente e eu, professor Elon Frazão, já que eu estou falando, sou candidato a deputado estadual pelo PSL do Ceará, com o número 17031. Então, eu queria mais uma vez colocar para você o seguinte: tudo que está acontecendo agora aqui tem raízes, e essas raízes são essa planta que brotou, que germinou, essa erva daninha, foi plantada, cultivada e será arrancada amanhã com o seu, o meu, o nosso voto, o voto da nação brasileira. Olha, escute esse pensamento. A cultura se tornou um veículo para destruir as ideias e valores morais, deixando os jovens sem exemplos heróicos, e sim os piores exemplos de conduta. Vou repetir. A cultura se tornou um veículo para destruir as ideias e valores morais, deixando aos jovens sem exemplos heróicos, e sim os piores exemplos de conduta. É o teólogo Harold G. Brown falou isso aí. A nossa cultura hoje, na verdade, não é mais cultura. Ela é uma destruidora de valores. Veja só o que o mentor daqueles que tomaram de conta do nosso país e levou o nosso país a essa situação, o Antônio Gramsci, ele diz assim: os membros tradicionais e conservadores serão caracterizados como falsos, os homens e mulheres de bem serão classificados de hipócritas, convencidos e ignorantes. Veja se não é isso que acontece com Bolsonaro. Isso ocorre comigo, aconteceu com a minha família, eu, a minha esposa e meus filhos, através do aparelhamento do Estado, e houve participação de pessoas, meus parentes, dos meus familiares, tanto o meu como dela, que gerou um problema, e os nossos filhos hoje não estão aqui conosco, até o dia de hoje, mas logo, logo retornarão para casa. Isso só foi possível por causa do aparelhamento de Estado e as leis que foram feitas para privar, para comprimir a sociedade, para pressionar as pessoas. E para estas pessoas, está valendo esse pensamento do Antônio Gramsci: pessoas e homens de bem serão classificados de hipócritas, convencidos e ignorantes. Olha outro pensamento do Antônio Gramsci: o comunismo não é uma ideologia a qual se acredita, mas sim uma conspiração criminosa na qual se toma parte. Ou seja, o comunismo não é ideologia, meu caro. O comunismo é uma associação de criminosos em que as pessoas tomam parte quando se filiam ou quando compram essas ideias. É por isso que nasceu esse tripé aqui: corrupção, terrorismo e narcotráfico. Todos são atos de bandidismo. Tudo isso é ato de criminosa, é uma ação criminosa. A corrupção dando
base, e o comunismo é isso, corrupção, terrorismo e narcotráfico, porque a corrupção que ocorreu no nosso país, pode ver que os políticos que se envolveram em corrupção roubaram para o partido, e o partido financiou o terrorismo e o narcotráfico via Foro de São Paulo. Aí vai, o PT fez isso, destruindo países como a Venezuela, destruindo nações inteiras, aprisionando nações inteiras, como Angola, nações onde tem esses ditadores, essas ditadura falida comunista, que fale mesmo, e o nosso país foi usado, os nossos recursos, para oprimir essas populações. E a Venezuela foi destruída com os recursos da nossa nação, através de Lula e da Dilma. Afinal de contas, eles fazem parte do Foro de São Paulo. Então, meu caro, dê um basta, finalize, acabe com isso, finalize, acabe com isso, dê um fim nisso. Amanhã você pode fazer isso com o seu voto. E agora, finalizando aqui para você, eu queria colocar mais um texto. Esse texto aqui, que diz aqui, ó: e Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. Êxodo, capítulo 17, verso 15. Vou repetir. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. Êxodo, capítulo 17 e verso 15. Então eu digo: o Senhor é a minha bandeira. A nação brasileira dirá amanhã: o Senhor é a nossa bandeira. Vá votar. Vote Jair Bolsonaro presidente, número 17. Vote professor Elon Frazão, candidato a deputado estadual com o número 17031, aqui no Ceará. Vote. Faça a sua vontade prevalecer na urna. Não deixe de votar. Cumpra com seu dever físico e vamos acabar com essa destruição que está desagregando a nossa nação. Amanhã, nosso Deus nos ajudará a dar um fim naqueles que estão destruindo o nosso país. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima, se Deus quiser.